Live iniciada. Bom dia a todos. É um grande prazer, né, estarmos apresentando o tema de hoje, que, como sabem, é a escuta qualificada na proteção de vítimas de tráfico de pessoas. Sem menosprezo às outras etapas constantes do nosso protocolo de assistência à vítima de tráfico de pessoas da Defensoria Pública da União, que já foi apresentado aos convidados, né, a muitos de vocês em outras oportunidades, em outra oportunidade. Eu vou dar uma pinceladinha aqui sobre, né, a gente vai estar apresentando o fluxograma e vai dar uma pinceladinha até porque essa é uma das etapas que tem esse nosso protocolo e que eu entendo, sem menosprezo das anteriores, eu entendo como de maior importância no auxílio à vítima de tráfico de pessoas. Até porque eu entendo que é um momento mais íntimo, coloco entre aspas esse íntimo, né, e delicado para quem já está tão vulnerabilizado em virtude de tudo que está sofrendo. Aninha, você pode colocar o fluxo para a gente poder estar dando uma faladinha, por favor, sobre ele? Já coloco Bem, já, Miriam. Vou botar no chat para gente. Bom, então é assim, o nosso fluxo, eu vou falar só das etapas iniciais anteriores, então, à escuta qualificada. Só para, principalmente quem trabalha, quem aqui na defensoria, quem cuida desse assunto também, né? Só para relembrar e a gente ter uma ideia, na verdade, em que momento que vai ocorrer né, essa escuta qualificada. Bom, normalmente recebemos a notícia, né? Ou vem já de algum dos nossos núcleos, né? Familiares, a polícia, a gente acaba recebendo essa informação. E a partir do momento que essa informação chega, é necessário imediatamente, até pela urgência da situação, que ocorra as comunicações, né? Então, em princípio, ela vai ser comunicada para o nosso grupo, para a gente estar analisando o caso e orientando, e vai ter sendo encaminhada também a alguma unidade com atribuição para atuar nesse caso, para um defensor natural. Muitas vezes, como a Defensoria Pública realmente é pequena ainda, nós não estamos, né, no Brasil inteiro, não estamos em todos os lugares, muitas vezes acontece de não existir essa unidade, esse núcleo da Defensoria Pública para que haja essa atuação direta e até mais próxima né, da pessoa, dos parentes, daquela pessoa que realmente está tentando nos trazer o problema. Então, normalmente, é o GT mesmo que vai cuidar e vai tentar tomar essas providências. Se for para a unidade, para o núcleo, é aberto um PAGE, né? Para que o defensor realmente envie os ofícios e faça todas as comunicações necessárias para os órgãos de apoio. Pode passar para o outro, Aninha. Bom, então é isso, né? Então vai ter análise, né? Seja pelo defensor natural, seja pelo grupo. O grupo sempre é avisado e a gente sempre tá, né, vai estar orientando e vai estar sabendo também do caso, o nosso GT de tráfico de pessoas. Então, nesse caso, se a vítima for do Brasil e precisar de resgate, então é encaminhado para o grupo da Defensoria também, que é de combate, né? Para que eles tomem as providências no sentido de que se dê esse resgate. Se não for necessário o resgate, aí a gente já vai entrar mesmo, já vai entrar nessa questão de entrevistar a vítima, que na verdade é quando a gente vai poder prestar um maior auxílio e também vai conseguir saber exatamente o que ocorreu. Se a vítima for, no caso, no exterior, né? Isso quando a vítima está no Brasil. Quando a vítima está no exterior, a gente tem que tomar providências de caminhar conforme o POPTIP, né, MJSP. E se a vítima não é brasileira, a gente vai informar para a CAGE, que a CAGE é a assessoria internacional nossa, né, que também ela vai tomar todas as providências necessárias para que essa vítima também venha a ser acolhida, né, protegida e sejam tomadas todas as providências para que, inclusive, se ela estiver fora do Brasil, que ela regresse para o Brasil e estando no Brasil e voltando no Brasil, a gente vai
vai estar dando início, então, a essa entrevista. É necessário, em princípio, que realmente essa vítima esteja no Brasil, né? Claro que dependendo da situação, ainda dá para tentar fazer uma ativa online, mas o mais comum e o mais importante, mais adequado é que essa vítima ingressando no Brasil seja feito o acolhimento e se faça essa entrevista, né? Essa escuta qualificada. Passa o próximo, por favor, Aninha. E é isso, aí a escuta qualificada, onde vai ser identificada a demanda da vítima e prestadas as orientações e outros encaminhamentos, né? Então, é a partir daqui que as nossas convidadas vão estar entrando. Eu vou estar apresentando um pouquinho elas. A primeira que vai nos falar, e com certeza vocês vão realmente ficar encantados, é a doutora Arielle Sangrillo Scarpati. Ela é psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental, pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre em psicologia social pela Universidade Federal do Espírito Santo, doutora em psicologia forense, e em 2019 completou seu pós-doutorado também na Universidade do Rio Grande do Sul. Foi coordenadora de conteúdo teórico da iniciativa Coalizão Empresarial para o Enfrentamento de Violência contra Meninas e Mulheres. É psicóloga clínica, atendendo também ao mesmo tema. Atualmente é pesquisadora pelo Laboratório de Ensino e Pesquisa em Cognição e Justiça e atua como consultora técnica nos setores público e privado. Com relação ao CogJus, que é onde a doutora Arielle ela é pesquisadora, para quem não conhece, o CogJus é uma ONG parceira do Centro de Direitos Humanos da Noruega, que visa fomentar a implementação de procedimentos mais eficazes de oitiva de vítimas, testemunhas e suspeitos, por meio de pesquisas e treinamentos com profissionais do sistema de justiça e segurança pública. Bom, então, e a doutora Arielle vai estar nos falando a respeito do trauma, né, que essas vítimas sofrem, e vai nos estar explicando e nos trazendo bastante novidades sobre o tema. Doutora, a senhora pode começar, em princípio, 30 minutos para a apresentação do tema. Obrigada. Obrigada, Miriam. Obrigada, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês no dia de hoje para falar sobre esse tema que me é um tema tão caro. Eu vou tentar, nesses 30 minutos, fazer uma introdução sobre um pouco, né, falar um pouco sobre o que é trauma, pensando no contexto de trauma aplicado a tráfico humano, para que a gente consiga pensar algumas das respostas que essas vítimas têm quando elas estão nesse contexto, né? Algumas das respostas comportamentais, algumas das respostas psicológicas, e aí eu fico à disposição para a gente conversar depois da minha fala ao final do evento. Eu preparei uma apresentação, vou compartilhá-la com vocês, e aí o que eu vou pedir é que vocês me sinalizem se vocês conseguem ver a minha apresentação. Sim. Uhum. Perfeito. Deixa eu perco vocês de vista quando eu tô falando, então vamos, mas depois eu encerro aqui a apresentação e a gente conversa. Vamos lá, então, né? A gente vai pensar um pouco trauma e saúde mental de vítimas de tráfico de pessoas, impacto nos procedimentos de identificação, investigação e produção de provas, e em seguida a Mônica entra falando um pouco sobre como que a gente aplica essas informações de trauma para um contexto de entrevista, pensando como que a entrevista pode ser estruturada para que a gente consiga acessar o maior número de informações possíveis. Aí, passou. Acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é que essas informações que eu vou trazer para vocês aqui hoje, elas estão pautadas em algo que já está no protocolo de vocês, né? Então, queria trazer um pouco 3 aspectos que estão presentes no protocolo de vocês e que fazem sentido para a gente pensar as informações relacionadas a trauma. Então, no protocolo de vocês, a primeira informação considere que a vítima pode estar traumatizada pelas violações sofridas e com medo das pessoas que lhe aliciaram e exploraram, além da possível existência de vínculos com essas pessoas. Então, a primeira informação que vocês já têm no protocolo é que essa vítima ela pode estar traumatizada, em função do contexto em que ela está inserida, né? E que ela pode estar com medo
Medo das pessoas que aliciaram e medo das pessoas que exploraram, além de possíveis vínculos com essas pessoas. Então, essa é a primeira informação que a gente tem. A segunda informação que a gente tem é que a gente precisa considerar, inclusive, a possibilidade de que a vítima não reconheça que foi vítima de alvo, que foi alvo de um crime, né? Então, é por isso que a gente precisa fazer com que ela se sinta segura e valorize a sua coragem de romper com esse cenário, de romper com esse contexto, né? Então, essa é a segunda informação que vocês já têm disponível no protocolo. É possível que a vítima não reconheça que ela foi vítima de um crime. É possível que ela não tenha essa compreensão, porque a gente muitas vezes chega num contexto de tráfico de pessoas, imaginando, supondo que essa vítima tenha noção de que ela foi alvo de um crime e que ela esteja muito grata pelo fato de que a gente está resgatando ela desse contexto. E não é necessariamente o que vai acontecer. Tem um microfone, eu acho, aberto que está vazando áudio para mim. Miriam, se você puder ver, por favor, só porque tá dando interrupção. Uma terceira informação que a gente tem disponível é que é importante considerar que não há uma reação típica ao trauma e que situações traumáticas podem gerar diferentes efeitos na vítima, inclusive dificuldade de comunicação. Então, assim, se sentir necessidade, proponha uma pausa para acalmar as emoções suas e da vítima. Então, a terceira informação que a gente tem é que não existe uma resposta típica ao trauma, ou seja, a gente vai encontrar vítimas que têm comportamentos diferentes, que têm reações diferentes, que não necessariamente vão se comportar da maneira que a gente espera que elas se comportem. Então, essas três informações são três informações pilares para a gente conseguir pensar trauma em contexto de tráfico de pessoas. E elas são importantes porque o que a gente quer? Né? A gente quer garantir a segurança da pessoa que a gente está resgatando, né? Da pessoa com quem a gente está lidando. A gente quer evitar retraumatização. A gente quer garantir que os cuidados sejam adaptados às necessidades do indivíduo. A gente quer permitir um olhar integrado e holístico, tratando a pessoa traficada como uma pessoa inteira, né? E não apenas reduzindo ela a uma vítima de trauma ou a uma vítima de tráfico de pessoas. A gente quer garantir que os direitos à informação, à privacidade, à integridade corporal e à participação na tomada de decisões sejam respeitados. A gente quer identificar, investigar e produzir provas, e a gente quer, de modo útil, acessar a informação. Só que a gente quer acessar a informação nesse contexto, num contexto que garanta a segurança, num contexto que evita a retraumatização, num contexto que garante cuidados, num contexto que garante um olhar integrado, num contexto que garanta o direito à informação. A gente não quer identificar, investigar e produzir provas, a gente não quer acessar a informação num contexto que seja diferente disso, num contexto que seja violador de direitos, né? Num contexto que, como eu disse, revitimize essa vítima que já está vitimada, que já está vitimizada. Qual é o problema para garantir tudo isso? O problema é a complexidade do fenômeno. A gente está lidando com um fenômeno que é absolutamente complexo, né? Então, este é o nosso grande calcanhar de Aquiles, né? Essa é a nossa grande questão. A gente está lidando com um problema que é um problema muito complexo e que exige da gente uma série de ferramentas que sejam ferramentas teóricas, práticas, pessoais, uma série de habilidades que são habilidades técnicas, mas que também são habilidades pessoais para que a gente consiga fazer uma entrevista que seja uma entrevista adequada. Então, por estarem em situação de maior vulnerabilidade, essas vítimas, elas precisam de uma abordagem de entrevista que seja informada pela ciência, que seja sensível a esse contexto, que é um contexto único de vitimização, e que seja responsiva às diferenças individuais, apoiando seus direitos e a dignidade. Então, essas entrevistas, elas devem ser informadas não só por um repertório de técnicas de escuta, que são importantes, e a gente vai falar sobre elas hoje, né? Por isso que a gente vai falar sobre elas hoje, porque elas são relevantes, mas também informadas sobre o trauma, informadas sobre o que é o processo de traumatização. Todas as vítimas estarão traumatizadas? Não necessariamente. Mas o que a literatura mostra para a gente é que grande parte dessas vítimas enfrentarão, ainda que seja um processo agudo, que seja um processo, né, de menor
duração, elas podem apresentar esses comportamentos que são comportamentos relacionados a um processo de traumatização. Então, como eu trouxe, que está presente no próprio protocolo de vocês, é importante que a gente saiba que não existem duas vítimas de tráfico iguais, e o impacto que o tráfico tem sobre cada indivíduo varia. Então, a gente tem aqui uma outra camada de complexidade desse fenômeno, que não é só o fato de que elas estão em maior vulnerabilidade, mas o fato de que elas não vão apresentar comportamentos que sejam comportamentos semelhantes, né? Cada vítima de tráfico vai enfrentar essa situação de uma maneira muito particular. E isso, como eu disse, exige da gente uma série de técnicas, né, uma série de habilidades, que são habilidades técnicas, mas também habilidades pessoais, para que a gente consiga fazer uma leitura desse comportamento, uma leitura de quem é esse sujeito e de por que ele está se comportando de uma determinada forma. Na prática, o que que a gente vai encontrar? Né, já que cada vítima de tráfico, ela apresenta um comportamento que é um comportamento individual, particular, já que ela é uma vítima que apresenta um conjunto de sintomas, que são sintomas muito individuais mesmo, né? Acho que individuais é o melhor termo para a gente conseguir pensar. Então, a gente pode encontrar, ou a gente vai encontrar, por exemplo, alguém cabisbaixo, alguém que está triste. A gente vai encontrar alguém que esteja com vergonha, né? Apesar de ser uma vítima, a gente não raramente encontra vítimas que estejam envergonhadas. Não raramente a gente vai encontrar uma vítima que se sente culpada. Não raramente a gente vai encontrar uma vítima que esteja confusa pelo que está acontecendo. Então, essas são algumas das respostas que são respostas típicas a essas situações e que são respostas que a gente vai encontrar quando a gente entra em contato com esse indivíduo. Então, eu estou entrando em contato com ele e eu posso encontrá-lo cabisbaixo, triste, com vergonha, com medo, com culpa e confuso, né? Talvez as respostas de medo e de confusão sejam as mais típicas nesse cenário. Só que a gente também pode encontrar alguém que esteja com raiva, alguém que esteja afeiçoado ao seu agressor, alguém que não pede ajuda ou que não aceita ajuda. A gente pode encontrar alguém que ri de maneira inapropriada. A gente pode encontrar alguém que não demonstra qualquer emoção. A gente pode encontrar alguém que não se vê como vítima. Então, essas respostas são respostas menos óbvias para a gente, né? Num primeiro momento, a gente imagina que a gente só vai encontrar essas respostas anteriores, essas respostas de cabisbaixo, triste, com vergonha, com medo, com culpa, com confuso, né? Com confusão mental ou confusão com relação à situação, mas a gente também pode encontrar alguém que esteja com raiva, alguém que esteja afeiçoado ao agressor, alguém que não pede ajuda, alguém que está rindo num momento que você olha e fala, mas isso aqui não tem graça, por que que essa pessoa está rindo? Né? Por que que ela está rindo de maneira tão inapropriada nesse momento? Será que ela está debochando de mim? Será que ela está debochando dessa situação? Por que que ela está rindo dessa forma, né? A gente pode encontrar alguém que esteja com o que a gente chama de embotamento afetivo, né? Alguém que esteja embotado emocionalmente, ou seja, que não demonstra qualquer emoção, que você não consegue, num primeiro momento, se conectar, você fala assim, mas essa pessoa deveria estar triste, né? Ela deveria estar com medo, deveria estar com culpa, por que que ela não está sentindo nada? Né? Ou alguém que não se percebe como vítima, né? Eu não sou vítima dessa situação, o que que você está fazendo comigo? Né? Por que que você está falando que eu sou uma vítima? Então, são respostas que são respostas menos óbvias, mas que são respostas possíveis em um contexto de trauma, em um contexto de traumatização. E aí a gente precisa pensar o que que é trauma, afinal de contas, né? Já que a gente está pensando que o contexto de tráfico de pessoas é um contexto que é propício ao desenvolvimento de trauma ou que tem potencial traumatizador. Porque quando a gente está falando de trauma, a gente está falando de alguma coisa, em primeiro lugar, que tem definições que são definições variadas. A depender de que autor que a gente está usando, a gente vai ter uma definição possível do que seja trauma, desde trauma como um evento,
então um evento que é traumático, até trauma como uma experiência ou como os efeitos, como, por exemplo, quando a gente está falando de transtorno de estresse pós-traumático. Tem uma definição que eu particularmente gosto, que é essa definição que pensa trauma a partir de eventos, experiências e efeitos, pensando o trauma como esse conjunto. Então, pensando o trauma como um evento ou uma série de eventos que é experimentado como física ou emocionalmente ameaçador, com efeitos de longo prazo para a saúde física, mental e social do indivíduo. Então, a gente está pensando o trauma como esse evento, essa experiência e esses efeitos. Porque a gente tem eventos que são eventos com potencial traumatizador, mas o evento em si, sozinho, não determina que alguém esteja traumatizado. A gente tem eventos que são eventos muito sérios, muito graves, como, por exemplo, uma situação de tráfico de pessoas, como uma situação de violência sexual, né, de um sequestro, por exemplo. A gente tem esses eventos que são de uma grande magnitude, que são eventos com potencial traumático. Só que para que eu diga que existe trauma, eu preciso pensar também na experiência do sujeito e nos efeitos que essa experiência gerou. Porque, como eu disse, não existem duas vítimas de trauma que sejam iguais. Então, eu tenho dois indivíduos que viveram a mesma experiência e eles vão experimentar essa experiência de uma maneira muito particular. Quando a gente está falando de tráfico, especificamente, a gente está falando de uma experiência de potencial traumático que é complexa, que é múltipla e que pode ocorrer durante um longo período de tempo, diferentemente de outras experiências de potencial traumático, como, por exemplo, como eu disse, um sequestro, um roubo, uma tentativa de homicídio, que são eventos agudos, né? Um acidente de carro, são eventos agudos, eles aconteceram uma única vez. Quando a gente está falando de tráfico, a gente está falando de alguma coisa que provavelmente aconteceu durante um longo período de tempo. Então, a gente precisa pensar que tem uma camada adicional aí de complexidade para a gente pensar esse evento de potencial traumático. Pensando ainda que para muitas pessoas que são traficadas, o abuso ou outros eventos indutores de trauma, eles podem ter começado muito antes do tráfico se iniciar, como, por exemplo, na família de origem. Então, muitas vezes, mesmo antes do tráfico começar, mesmo antes da situação de tráfico se instaurar, a gente já tem situações de potencial traumático que já estão postas, ou eventos de potencial traumático que já estão colocados. A experiência de vitimização, nesse sentido, ela pode variar num contínuo, né? Pensando que cada experiência é uma experiência única e a gente tem eventos que são eventos agudos e eventos que são crônicos, a gente pode pensar que num lado desse contínuo, num lado desse espectro, a gente tem os eventos de potencial traumático, que são eventos menos complexos, ou seja, todo o resto da vida da pessoa é estável, como, por exemplo, um acidente. Então, quando eu tenho um acidente, eu tenho um evento de potencial traumático, mas todo o resto da minha vida continua do mesmo jeito. Todo o resto da minha vida continua estável, né? Eu tenho as minhas relações, eu tenho a minha casa, eu tenho o meu trabalho, tudo isso permanece estável. No outro lado desse espectro, né, no outro lado desse contínuo, eu tenho os eventos de maior complexidade, que são aqueles que são atos repetidos e intrusivos, frequentemente de natureza interpessoal, muitas vezes envolvendo uma quantidade significativa de estigma ou de vergonha. Então, nesse outro lado do contínuo, eu tenho esses eventos que são eventos crônicos, eventos que mexem com toda a minha vida, né? Que transformam a minha existência, como, por exemplo, a situação de tráfico de pessoas. É nesse extremo do contínuo que as vítimas de tráfico elas podem ser colocadas, porque aqui eu estou falando de alguma coisa que tem natureza interpessoal, muitas vezes envolvendo uma quantidade significativa de estigma ou de vergonha. Então, uma diferença significativa entre o trauma nos casos de tráfico humano e em muitos outros é que as vítimas sofrem múltiplos eventos traumáticos,
muitas vezes continuados durante numerosos períodos de sua vida, talvez por múltiplos perpetradores. Então, percebe que existe uma diferença significativa entre este evento traumático e um outro evento traumático, como, por exemplo, um acidente de carro. Pensando que existe essa complexidade neste fenômeno, que é diferenciado de outros eventos, a gente vai ter uma série de sintomas possíveis ou de impactos possíveis para a saúde física e mental daqueles sujeitos que são ou que estão experimentando ou que experimentaram uma situação de tráfico de pessoas. Como, por exemplo, pensando em saúde mental, a gente tem depressão, a dissociação ou dormência, a gente tem a ansiedade, a ideação ou as tentativas de suicídio, a hostilidade, o transtorno de estresse pós-traumático, o transtorno de estresse agudo, o uso abusivo de substâncias, a irritação, as explosões inexplicáveis, né? Aquela raiva que aparece e eu tenho uma explosão daquele sujeito, e os sentimentos de culpa e de vergonha. Perceba que aqui eu trouxe hostilidade e irritação como sintomas possíveis de trauma, porque muitas vezes, como eu trouxe no começo da minha fala, a gente tem uma expectativa de encontrar alguém que está cabisbaixo, que está triste, que está com vergonha, mas é um sintoma bem documentado de trauma também a hostilidade e a irritação. Então, eu preciso não tomar para o pessoal essa irritação ou essa hostilidade, porque essas são respostas bem documentadas a uma situação de trauma. Em termos práticos, isso significa que eu posso ter um sujeito que tem explosões que parecem irracionais. Eu posso ter um sujeito que está desorientado. Eu posso ter um sujeito que está ansioso continuamente, mesmo estando em um ambiente que é um ambiente aparentemente seguro. Eu posso encontrar um sujeito que tem necessidade de mais descanso, de mais pausas e de mais sono do que seria esperado. E isso vai impactar na entrevista que eu estou fazendo com ele. Né? A gente pode encontrar um sujeito que tem necessidade de tempo para construir uma narrativa sobre o que aconteceu. Então, a gente precisa pensar que esses efeitos do né, e esses efeitos e esses sintomas do trauma, dos processos de traumatização, eles têm efeitos que são efeitos práticos com os quais a gente vai lidar, né? Ou vocês, né, vão lidar quando vocês estiverem no encontro com esses indivíduos. A gente tem um dado, por exemplo, que mostra que 82% das vítimas de tráfico de pessoas reportaram se sentirem cansadas na primeira entrevista. Por quê? Porque essa é uma resposta bem documentada, esse cansaço é uma resposta bem documentada. A gente sabe que ele pode estar presente. Então, eu preciso, por exemplo, não fazer uma leitura deste comportamento como um comportamento de negação, ou como um comportamento de não colaboração, mas a gente precisa pensar como uma resposta possível. Ainda pensando em efeitos práticos, a gente tem a possibilidade de encontrar alguém que seja hostil com o investigador, né, com a pessoa que está com o profissional que está realizando a entrevista. A gente pode encontrar alguém que não coopera com as autoridades. A gente pode encontrar alguém que tenha perda, lapsos ou discrepâncias na memória do evento, resultando, por exemplo, na mudança do relato, na incapacidade de se lembrar de detalhes, na capacidade de recordar detalhes centrais de um incidente traumático, mas não detalhes periféricos, como as descrições de roupas, quartos e veículos, ou um bloqueio de eventos que ameaçavam a vida, por exemplo, a partir de dissociação ou de amnésia. Então, esses sintomas ou esses impactos, esses efeitos, eles também vão aparecer no processamento dessa informação e nessa organização das memórias do indivíduo. Porque, embora memórias com alta carga emocional estejam menos propensas a serem esquecidas, elas não estão imunes ao esquecimento de detalhes ou da recordação de aspectos que não ocorreram, que é o que a gente chama de falsas memórias, né? Então, quando a gente tem esses eventos com uma alta carga emocional, a gente tende a lembrar deles com mais facilidade, mas isso não significa que a gente não vá ter possíveis esquecimentos ou recordações de aspectos que não ocorreram.
Além disso, as memórias de experiência traumática geralmente envolvem menos informações contextuais, ou seja, essas informações de quando, onde, como, são frequentemente fragmentadas e mais ricas em características sensoriais, como, por exemplo, o estado emocional associado ao trauma, imagens, informações olfativas e outras sensações. Então, a gente tem um tipo de memória que é um tipo de memória que tem características específicas. Elas têm menos informações contextuais, elas são mais fragmentadas e elas são mais carregadas de características sensoriais. Elas estão mais carregadas de características de estado emocional, de como eu estava me sentindo e não informações de quando, onde, como, porquê. E aí a gente tem um desafio, né, na hora da entrevista para acessar as informações que são as informações necessárias. E aí é quando a gente tem, quando a gente vem com as técnicas de entrevista para ajudar a contornar esses desafios que a gente encontra ao fazer a entrevista com esse grupo de pessoas. Então, o relato de uma vítima não é, portanto, uma recordação estática e detalhada do que é acontecido. Ela depende, dentre outras coisas, da maneira como a entrevista é conduzida, assim como o nível de traumatização do sujeito traficado. A forma como a entrevista é conduzida é influenciada tanto por esses processos de entrevista, quanto por vieses cognitivos que podem diminuir a sua efetividade. Então, os vieses do próprio investigador, né, de, por exemplo, pensar como uma vítima verdadeira deveria se comportar, tudo isso pode impactar na maneira como essa entrevista é conduzida, mas a Mônica vai falar mais sobre isso. Então, por que que a gente precisa saber sobre trauma, né? Por que que é importante saber essas informações? Porque a gente tem o dever de cuidar das vítimas e de investigar o tráfico de pessoas da forma mais eficiente e eficaz possível. Você não vai ser capaz de fazer isso a menos que você esteja ciente de como a saúde das vítimas pode ser afetada e de como você deve fazer para minimizar esses impactos. A gente só vai conseguir fazer uma entrevista adequada se a gente tiver esses conhecimentos, se a gente tiver essas informações disponíveis, acessíveis à nossa mente, para que a gente consiga pensar as técnicas adequadas, para que a gente consiga fazer essa entrevista. Não é possível ter uma testemunha que seja confiável e credível até que a gente tenha uma vítima que se sinta segura e protegida. É por isso que a gente precisa saber sobre trauma e sobre processos de traumatização, porque a gente quer evitar retraumatização, a gente quer que essa vítima se sinta segura, a gente quer que essa vítima se sinta protegida, para que então ela se torne uma testemunha confiável e credível daquele fato. Então, na prática, o que que a gente precisa fazer? Na prática, a gente precisa estar ciente se o indivíduo parece fechado ou desconectado, e isso pode ser um sinal de que essa pessoa está sobrecarregada. A gente precisa verificar se o sobrevivente está ouvindo e entendendo as suas declarações ou perguntas. A gente precisa fornecer intervalos que sejam intervalos frequentes, adequados. A gente precisa estar ciente de que as mudanças na memória não indicam necessariamente falsidade na narrativa, mas podem ser indicativas de uma resposta a esses processos de traumatização. Por isso, é importante realizar entrevistas ou outras conversas importantes em um momento em que o entrevistado se sinta mais estável e mais seguro. Aqui a gente está pensando num contexto ideal para minimizar o impacto do trauma. A gente sabe que nem sempre isso é possível e é aí que entram as técnicas de entrevista para ajudar a gente a contornar, como eu disse, esses problemas que porventura venham a aparecer. Também pensando em como minimizar o impacto do trauma, no que a gente deveria fazer, a gente precisa se concentrar nos fatos da experiência, em vez de ficar preso na resposta emocional do indivíduo ou na percepção dos eventos ao fazer determinações sobre esse crime. Por quê? Porque essas respostas emocionais, elas podem ser respostas que não condizem necessariamente com aquilo que eu imagino que deveria ser uma resposta adequada. Então, eu preciso ficar menos preso nessa resposta e mais preso nos fatos.
A gente precisa estar ciente da natureza, muitas vezes confusa, dos relacionamentos do indivíduo com seus perpetradores, né? A gente precisa estar ciente para não fazer suposições, para não pensar num sujeito como um sujeito não colaborativo ou como um sujeito que é vítima, como não vítima, simplesmente porque ele tem uma relação conturbada com esse perpetrador, muitas vezes uma relação até de afeto, né? A gente precisa não levar reações fortes para o lado pessoal, né? A gente precisa estar ciente de como gerenciar as nossas próprias respostas emocionais. Então, se eu tenho uma resposta de irritação, se eu tenho uma resposta de hostilidade, eu preciso estar ciente de que essas respostas não são respostas direcionadas necessariamente a mim, mas são respostas que têm a ver com os processos de traumatização. E a gente precisa estar ciente da importância dos apoios físicos e apoios emocionais. A gente precisa atender as necessidades imediatas antes de começar, de água, por exemplo, né, de segurança física, de alimentação, né? Eu não consigo ter um sujeito que fale sobre um contexto que é um contexto traumático sem que essas necessidades imediatas elas sejam atendidas. A gente precisa, talvez, dar mais pausas durante as entrevistas, não pressionar as questões, fornecer avaliação e assistência médica, e, se puder, assegurar à vítima que estão sendo tomadas medidas para prevenir danos contra os familiares dela ou contra entes queridos, porque muitas vezes esse é um medo que impede essa vítima de colaborar com a gente, né? O medo de que alguma coisa vá acontecer porque houve uma ameaça anterior a esses familiares ou a esses amigos dessa vítima, né? Então, muitas vezes a não colaboração vem desse lugar. Mas a gente nunca deve fazer promessas que não possam ser cumpridas, né? A gente não pode, porque num contexto de tráfico de pessoas, as relações de confiança já foram quebradas, esses vínculos de confiança já foram quebrados e a gente está chegando para fazer diferente. A gente está chegando para fazer de um jeito distinto e oferecer, como eu disse, segurança e estabilidade. Então, nunca fazer promessas que não possam ser cumpridas. E o mais importante, para minimizar o impacto do trauma e para fazer uma escuta que seja uma escuta adequada nesse contexto informado pelo trauma, é a escuta. A gente precisa escutar, porque ouvir, né, a não ser que a gente tenha alguma limitação de ordem fisiológica, todos nós escutamos, mas não necessariamente todos nós ouvimos, mas não necessariamente todos nós escutamos. E escutar aqui significa uma escuta que esteja informada por todos esses elementos. Então, eu encerro a minha fala chamando a atenção de vocês para que a gente possa fazer uma escuta que seja uma escuta informada pelo trauma, informada por esses elementos, por estas informações. Então, eu deixo aqui os meus contatos para que a gente possa continuar essa conversa num outro momento, se for necessário, se vocês acharem pertinente, e eu passo a palavra para a Mônica para que ela consiga trazer para a gente um pouco mais de como transformar essas informações em técnicas para que a gente consiga fazer uma entrevista que Mônica, eu vou só dar uma apresentada na Mônica, falar do currículo dela. A doutora, a mestre, ela é mestre, né? A Mônica Bernardes é mestre em psicologia pela Atitudes Educação. É psicóloga também, pesquisadora também no Laboratório de Ensino e Pesquisa em Cognição e Justiça da CogJus. Participa e desenvolve pesquisas e produções técnicas nas áreas de psicologia, forense, do testemunho, com foco nas temáticas de entrevista investigativa, violência e assédio sexual. Então, a mestre Mônica, ela vai falar sobre a técnica de entrevista e obtenção de relatos. Eu queria aproveitar também para agradecer também a Adriele e avisar que as perguntas a gente vai deixar para o final, tá? E quem quiser vai né, fazendo a pergunta e direcionando se quer que uma ou outra responda, ou as duas, tá bom? Obrigada, gente. Pode falar, Mônica. Perfeito, só vou compartilhar minha tela aqui. Deixa eu aumentar aqui. Vocês estão vendo bem aqui na apresentação?
Beleza. Quero agradecer também pelo convite para Miriam. Para mim também é uma honra estar aqui podendo falar sobre esse tema que há algum tempo tem feito parte assim da minha carreira como psicóloga no CogJus, que a Miriam também inicialmente apresentou. Então, eu preparei aqui alguns slides para guiar minha fala sobre a entrevista investigativa, né, que é esse tema que eu tenho estudado aí nos últimos anos. E então, para a gente começar a falar sobre isso, deixa eu só passar aqui. Eu preciso, né, falar um pouco sobre a memória e a relação com o relato de vítimas, porque por trás da técnica de entrevista investigativa, a gente tem um estudo da memória. E qual é a relação disso com as perguntas que a gente faz durante a entrevista investigativa? Então, a gente vai passar um pouco por isso, pelas etapas da entrevista, e, por fim, a elaboração de perguntas que seguem esses princípios. A entrevista investigativa é um assunto complexo, mas eu vou tentar trazer um pouco aqui os nossos principais achados hoje para a ciência do que é uma entrevista adequada, principalmente com vítimas e testemunhas. Então, para a gente poder entender um pouco sobre a memória, como eu comentei, o relato de uma vítima sobre o que aconteceu com ela é uma expressão da nossa memória. E a nossa memória é o resultado desses 3 processos aqui. A codificação, que é quando eu estou vivendo aquele evento, quando aquilo está acontecendo, eu estou ali colocando as informações na minha memória. E o armazenamento, que é quando eu guardo aquelas informações, e a recuperação, que é quando eu vou lembrar, quando eu vou relatar o que eu vivi. E é o processo que a gente está mais interessado como entrevistador, é a recuperação. Dos diferentes tipos de memória que existem, o que nos vai mais interessar é a memória episódica, que é aquela memória para experiências pessoais vivenciadas num tempo e num espaço particular. Então, por exemplo, o dia do meu aniversário, o dia do meu casamento, ou o dia em que eu fui aliciada para uma proposta de trabalho, de algo que eu achava que era uma coisa, mas era outra. Então, é um episódio vivido por mim. E por que é importante a gente entender dessa memória? Porque ela é como se ela envolvesse, os pesquisadores falam, uma viagem mental no tempo. Quando eu me recordo daquele evento, eu estou recuperando também as emoções que eu vivi naquele dia, os sons que eu escutei, as sensações, os cheiros. Então, por isso é uma memória muito vívida, muito detalhada, e também pode ter uma carga emocional muito grande, principalmente quando a gente fala sobre trauma, que é o que a Arielle trouxe até aqui para nós. E numa entrevista, o que a gente quer é a memória episódica, é uma memória mais detalhada. E aí, para a gente conseguir obter essas informações, as nossas técnicas de entrevista vão ser muito relevantes aqui. Só que também é importante a gente entender que a memória não funciona como uma câmera, ela não é um registro perfeito do passado, a gente não tem lá um cartão de memória pela passagem do tempo. Então, muitas vezes as entrevistas são feitas muito tempo depois do que aconteceu, a pessoa precisa relatar algo que ela viveu lá anos atrás, né? Por exemplo, anos numa situação de tráfico de pessoas. E eu preciso entender que talvez essa memória já não seja a mesma de antes, né? E, além disso, essa memória vai sofrer interferências, né? Seja por exemplo, por sugestões de terceiros, quando a gente conversa com uma pessoa e dá o nosso ponto de vista, a nossa memória, nós temos que entender que ela funciona num processo reconstrutivo. Então, quando eu lembro de um acontecimento, a minha memória é como se ela abrisse ali uma caixinha e eu posso adicionar mais informações ali nessa minha memória original, né? O que é o que a gente chama muitas vezes de falsas memórias, que é quando eu me lembro de alguma coisa que não aconteceu ou que não aconteceu da forma como eu imaginei. E quando a gente tem, por exemplo, o efeito do esquecimento, é como se a nossa memória fosse criando algumas lacunas ali, que ficam sujeitas daí a acrescentar novas informações. E aí nós, como entrevistadores, a gente precisa sempre procurar
fazer uma pergunta de uma forma adequada. Posteriormente eu vou falar um pouco mais sobre isso, porque a gente obtém uma memória mais confiável. E a questão da memória já foi testada em muitos experimentos, muitas pesquisas, e eu trago um exemplo aqui, porque a gente, como pesquisadora, gosta de trazer, né, esses estudos, esses experimentos, que foi testado, né, a memória para eventos estressantes. Então, o que esses pesquisadores fizeram foi pegar um grupo ali de participantes, que inclusive eram ex-militares, e eles foram expostos a um interrogatório coercitivo, né? Um interrogatório violento, que era o entrevistador tinha uma postura mais coercitiva e, inclusive, tinha violência física nesse interrogatório, para que eles pudessem testar o efeito disso na memória das pessoas depois. Além desse interrogatório coercitivo, essas pessoas sofreram privação de sono, alimentação, isolamento numa sala, então eles simularam toda essa situação. E aí, no outro dia, essas pessoas responderam um questionário, né, que era como um teste de memória sobre o interrogatório que eles tinham participado no dia anterior. E aí, nesse teste de memória, foi perguntado, por exemplo, se o interrogador fez uma chamada, tinha um telefone, se esse interrogador ele estava de uniforme, se ele usava óculos, se ele tinha uma arma. Essas foram as informações. E aí, o que os pesquisadores perceberam é que 98% lembrou que havia um telefone, 85% que o seu interrogador estava de uniforme, 20% que ele usava óculos, e 27% que tinha uma arma ali naquele momento. Em algum momento do interrogatório teve uma arma. Mas eles foram ver que isso acontecia no grupo que as perguntas foram feitas de maneira sugestiva, quando foi sugerido essas informações. Agora, quando essas perguntas foram feitas de maneira adequada, quando não se sugeriu que havia um telefone, que ele estava de uniforme, usava óculos, essas taxas caíram para entre 10% e 22%, que é ali o gráfico azul. Então, eles perceberam o potencial das perguntas sugestivas na memória das pessoas. Elas passavam a lembrar, de fato, de informações que elas não tinham vivenciado quando eram feitas essas perguntas sugestivas. Então, eles concluíram que a desinformação, que são as informações que não eram verdadeiras, elas foram mais aceitas pelas pessoas quando foram apresentadas por figuras de autoridade, que é o interrogador, o entrevistador. E eles também comentam, né, que o fato de ter conseguido alterar a memória de pessoas que eram ex-militares treinados, né, para situações como essa, nos sugere um cuidado, a necessidade de um cuidado muito maior quando a gente está falando de vítimas de estresse traumático. Elas se tornam muito mais vulneráveis a aceitar informações que o interrogador está sugerindo, por exemplo. Então, isso nos traz um grande cuidado que a gente precisa ter quando a gente está falando de memória e técnicas de entrevista. E aí, a entrevista investigativa, ela vem como uma solução, digamos assim, para a gente proteger essa memória e fazer uma entrevista adequada, que também proteja essas vítimas e seja favorável aos direitos humanos e à dignidade dela. E aí a gente tem a entrevista investigativa, que é essa técnica que já tem aí mais de 30, 40 anos de pesquisa fora do Brasil, que agora, nos últimos anos, tem sido mais implementada com outras forças de segurança pública, inclusive, e ela é dividida nessas fases aqui, e eu vou passar aqui por essas fases para a gente ir entendendo o funcionamento dela. A primeira fase é o planejamento e preparação, que a Arielle trouxe algumas considerações importantes dessa fase, que é o meu preparo como entrevistador do que eu vou encontrar nessa vítima e o que eu quero obter de informação. Então, é uma preparação que vai ser desde mental, mas também física. Então, quais são as informações prévias que eu tenho disponibilizado, né? O protocolo de vocês fala bastante sobre isso, né? Então, eu consegui aí traçar um perfil dessa vítima, que tipo de vítima que eu vou encontrar, o que eu sei sobre esse contexto, e se essa vítima está em condições de ser entrevistada nesse momento, então eu também entender em que condições ela se encontra. Ações talvez que eu posso imaginar que possam acontecer por parte dessa vítima, se ela
de fato pode ter vivenciado uma situação de estresse e trauma muito grave, e que tópicos que eu quero abordar nessa entrevista e que perguntas que eu penso em fazer. Então, quando eu reúno essas informações, eu consigo fazer esse planejamento. A gente pode olhar e pensar que talvez isso leva muito tempo, né? Que na prática é difícil de fazer, mas é um preparo que alguns minutos antes de agendar, de chamar de fato para a entrevista, a gente consegue fazer, para que também a gente se sinta mais preparado e foque mais a entrevista para a informação que a gente quer obter. Então, é um preparo que nos ajuda depois a tornar a entrevista de forma mais otimizada também. A preparação também vai envolver a preparação do ambiente físico dessa entrevista, né? Idealmente, as pesquisas nos recomendam que essa sala, né, ela seja um espaço privado, que ela não tenha mesas, uma mesa grande entre o entrevistador e a vítima, porque isso afasta, que no lugar disso possa ser uma mesa pequena, por exemplo, para apoiar alguma coisa, que as cadeiras sejam posicionadas diagonalmente, acho que está errada a palavra ali, ou seja, não de frente, mas na posição 10 para as 2, que a gente costuma falar, como o relógio, que aí a vítima ela não está nem de frente para o entrevistador, ela não precisa ficar olhando o tempo todo para ele, se ela quiser desviar o olhar para lembrar de alguma informação, ela pode, então é uma posição que os pesquisadores entendem como mais confortável para a realização da entrevista. E a gente sabe, né, que no Brasil um espaço bonito como esse nem sempre é possível, mas existem formas de adaptar. Então, eu tenho aqui uma imagem do exemplo real de uma delegacia, né, de uma delegacia que foi treinada conosco, que eles adaptaram dessa forma para realizar a entrevista. Então, eles posicionaram as cadeiras ali, fora da mesa, utilizaram essa mesa pequena, tem ali o equipamento de gravação também posicionado ali para que pegue tanto o entrevistador quanto o entrevistado e que se possa conduzir essa entrevista de uma maneira mais pensar ali, oferecer uma água, alguma coisa que seja necessário para essa vítima, para a gente conduzir a entrevista nesse espaço. Depois de feito esse planejamento e preparação, a segunda etapa da entrevista vai ser a fase de engajar e explicar. Então, a gente tem que entender que uma vítima, né, como a Arielle muito bem nos trouxe, ela pode entrar numa entrevista confusa sobre o que é esperado dela naquele ambiente, ela pode nunca ter sido entrevistada, ela pode ter tido pouco contato com autoridades, de fato, né, ela pode estar preocupada com o que vai acontecer depois disso, desconfiada do entrevistador, que é uma figura de autoridade que ela não conhece, e perturbada pelos acontecimentos. Se o entrevistador, por exemplo, duvidar da história da vítima ou tratar ela como uma suspeito, dá pouco espaço para ela relatar, ignorar possíveis dificuldades que ela pode ter, por exemplo, demorar para responder as perguntas, não conseguir se lembrar de alguma informação, precisar de pausas durante a entrevista, e também se o entrevistador responder negativamente às reações da vítima, então fazer alguma expressão de estranhamento, fazer algum comentário de opinião, afirmação que deixa a vítima mais desconfortável nessa entrevista, porque isso vai resultar numa menor cooperação dela e, consequentemente, relatos pouco informativos, que é o que a gente não quer como entrevistador. Então, por isso, a etapa de engajar e explicar vai ser um momento que ali, por alguns minutos iniciais, a gente vai focar na construção do rapport, que é engajar o entrevistado numa relação de respeito, confiança e empatia. Por quê? Porque as vítimas confortáveis tendem a ser mais colaborativas e a relembrar melhor dos acontecimentos. Como que a gente faz esse rapport, né? Eu trouxe aqui algumas formas de operacionalizar isso, né? Desde a apresentação do entrevistador, né? Desde o momento que o entrevistador chega na sala, que é a primeira coisa que ele precisa fazer? Se apresentar de forma acolhedora, né? Trazer, além do nome, o cargo, o que ele faz, qual é o papel dele ali, numa linguagem acessível também, evitando jargões, termos técnicos, que muitas vezes a gente está falando de vítimas testemunhas com uma baixa escolaridade, que vão ter dificuldades de entender determinada linguagem, e a gente precisa estar atento a isso, né? Porque no nosso dia a dia, às vezes, a gente usa, né, muitos desses termos jurídicos, técnicos, e não se dá conta de que
as pessoas não entendem, né, essas siglas, esses termos. Estabelecer a preferência de nome, né, isso também está lá no protocolo de vocês, que é perguntar como que a vítima gostaria de ser chamada, né, por mais que a gente saiba ali que o nome dela é Maria. Às vezes tem ali um apelido, uma forma como ela se sente mais confortável de ser chamada. Isso deixa ela isso aproxima mais ela do entrevistador ali, deixa ela mais à vontade na entrevista. E quando necessário, né, quando o entrevistador percebe que essa vítima ela tá muito nervosa, ela tá muito desconfortável, uma outra, como é que foi ali o trajeto dela para chegar até ali, como é que ela, se ela precisa de alguma coisa, de uma água. Então, trazer algum assunto mais neutro para ajudar a criar esse ambiente mais seguro, mais tranquilo para a comunicação. Tudo que a gente quer favorecer aqui com esses comportamentos é uma comunicação melhor da vítima e do entrevistador. Também, né, faz parte desse rapport explicar o porquê da entrevista, né, por que está sendo realizada e como é um pouco do seu formato. Então, o formato da entrevista investigativa, a gente explica, né, para a vítima que a gente vai ouvir ela sem interromper, que a gente quer um relato detalhado dela, então para ela entender, já que o entrevistador ele vai ficar nesse papel mais de ouvir e ela que vai falar. Então a gente já estimula mais essa comunicação por parte da vítima, porque elas tendem, né, a esperar que o entrevistador faça todas as perguntas para falar alguma informação. Também incentivar que ela aponte se ela não entendeu alguma coisa, se ela não souber a resposta, né? Porque é importante, né? Porque muitas vezes vítimas vulneráveis, elas sentem que elas precisam responder alguma pergunta, né? Então, elas não sabem que elas podem dizer que não entenderam, que não sei. Então, é importante a gente dar essa instrução também. Isso faz parte aí do rapport. Mas é importante também entender que o rapport, ele é uma postura que não é só no início da entrevista. Ele vai se manter ao longo da entrevista. Então, desde quando o entrevistador ali... naqueles 5, 10 minutos conversando, estabeleceu esse rapport, ele também vai, durante a entrevista, demonstrar interesse em ouvir, né, que é a escuta ativa. Então, evitar o tempo todo, ficar anotando o tempo todo ou interromper a vítima enquanto ela fala. Então, demonstrar essa escuta usando o que a gente chama de incentivadores verbais e não verbais, por exemplo, balançar a cabeça, mostrando que tá escutando, fazer esses sons, né, como entendi, que mostram que a vítima está sendo escutada e isso encoraja ela a continuar a falar, né. O uso dos silêncios e das pausas, né, a gente tem muito, nas nossas conversas do dia a dia, a gente costuma não tolerar muito o silêncio ou as pausas que acontecem na conversa, né. Quando a gente se depara ali com alguns segundos de silêncio, a gente já quer está precisando se lembrar e ela precisa desse silêncio, né? Tanto o entrevistador respeitar isso, que às vezes parece muito tempo, mas 10 segundos de silêncio na nossa cabeça, que parece muito tempo, não é, né? Para que a gente estimule essa memória também da vítima e não interrompa o raciocínio dela de acesso a essa memória. Evitar julgar as informações, né? É muito comum, como a Arielle comentou, esses relatos que eles não são tão lineares, né? Que eles podem parecer contraditórios por vezes, né? Por conta do trauma, por conta do que essa vítima viveu. Então é importante que a gente evite julgar quando a gente percebe que não concorda ou que o relato que está parecendo contraditório, a gente não demonstrar essa postura para não desengajar a vítima no diálogo, né? Então, a gente controlar, assim, os nossos vieses, os nossos julgamentos, para que depois, na fase de perguntas, a gente tente esclarecer melhor o que aconteceu. Depois, né, de feito esse rapport, relato, né? Então vejam que a entrevista ela vai começar, o relato da vítima vai começar mesmo depois de feitas essas fases. E aí o que a gente quer na entrevista investigativa é um relato livre, né? Porque muitas vítimas elas podem não entender a necessidade de produzir depoimentos que sejam completos e detalhados.
Os entrevistadores, eles entendem que precisam dessas informações, mas às vezes completo e linear, e a gente precisa conduzir isso com instruções adequadas. Sem interrupções detalhado. Então, eu trouxe um exemplo aqui, né? Meu trabalho aqui é ouvir tudo que você puder me contar sobre, né, o assunto aí da entrevista. Você é a pessoa com as informações, então me conte tudo desde em tudo que você conseguir lembrar. Isso engaja a vítima a dar mais detalhes do que se a gente começasse já direto com uma pergunta fechada. Como é que era lá? Me conta tudo sobre o seu trabalho lá. Isso dá um incentivo maior para a vítima, e as pesquisas mostram que essa instrução de relato livre, de fato, gera relatos muito mais detalhados, evitando que a gente tenha que fazer o tempo todo perguntas para essa vítima. Deixa eu só passar aqui. E aí, depois desse relato, né, que nem todas as vítimas, né, óbvio, vão conseguir dar um relato tão detalhado, e a gente precisa continuar estimulando, daí fazendo as perguntas, né, que é a fase de clarificação da entrevista. Então, depois vai ter um impacto direto na resposta obtida. Então, a gente precisa estar atento ao tipo de pergunta que a gente vai fazer nessa entrevista. O ideal, né, é que a gente sempre comece com perguntas mais abertas, né, numa ideia de funil. Então, eu começo com uma pergunta mais aberta e, conforme a vítima vai relatando, eu vou fechando essas perguntas. Então, por exemplo, a gente tem aqui as perguntas. Me conte mais sobre o dia que você chegou em XXX, né, é o assunto que eu quero saber. Ou, depois do relato livre, a gente pega esses detalhes que a vítima trouxe no relato livre e traz isso no formato. Mas como foi esse convite? E aí eu incentivo esse relato e também evito que eu coloque o que eu acreditei que aconteceu, né? Eu faço uma pergunta de uma forma aberta. Isso também gera relatos mais detalhados e mais confiáveis. Depois de feita perguntas mais abertas, eu vou ir fechando, né? Que são as perguntas específicas. Então, algumas vítimas, elas têm mais dificuldade de responder perguntas abertas e a gente acaba precisando fechar um pouco mais essas perguntas por meio dessas perguntas específicas. Mas a gente sempre vai fazer com base no que a pessoa também já trouxe de informação, né? Então, são as perguntas de quem, o que, quando, onde, por quê, né? O que você fazia lá no garimpo, por exemplo? Quem eram as pessoas com quem você trabalhava? E aí eu faço essas perguntas, e aí, quando necessário, eu vou fechando, né? Que são as perguntas fechadas, né? Que são feitas para esclarecer algum detalhe, por exemplo. Havia outras pessoas da sua região que também foram para lá, né? Então eu faço uma pergunta que é de sim e não, que é o que a gente chama de fechada. Mas sempre que possível a gente tente retomar as perguntas mais abertas, né? Para não guiar nossa entrevista de uma forma de perguntas fechadas, porque isso acaba gerando o que a gente chama de ping-pong. A pessoa responde sim ou não, aham, sim, e aí a gente faz outra pergunta e aí fica nesse ping-pong de informações muito limitadas e relatos pouco detalhados. E aí também existem as perguntas inadequadas, que são aquelas que a gente não deve fazer, porque elas podem gerar efeitos desse relato, né? Principalmente quando a gente fala de vítimas vulneráveis, porque elas podem responder sempre sim, se lhes for feita uma pergunta de resposta sim e não, e ela vai aprendendo que esse é o padrão da entrevista. Tanto por uma necessidade de agradar aquela figura de autoridade, ou porque acreditar que ela já sabe, né? Ou por não entender que ela tem que dar um relato detalhado. Então, por isso é importante a gente evitar esse tipo de pergunta, que são principalmente esses 3 tipos, que são as perguntas múltiplas. Então, quando a gente faz mais de uma pergunta numa mesma frase, né? Então, quem te recebeu, onde é que tu ficou? A gente costuma fazer isso muito no nosso dia a dia e a gente não se dá conta, né? Acaba repetindo isso num contexto de entrevista.
Por que acontece aqui? As pessoas tendem a responder só uma das perguntas, né? Tendem a dar um relato mais limitado e a gente acaba depois não repetindo a pergunta. Então, não é adequado que sejam feitas. As perguntas de escolha forçada, que é quando a gente impõe duas alternativas para a pessoa. Por exemplo, você se sentiu mais inseguro por causa do trabalho ou por causa das pessoas com que você estava lá? Então, a pessoa só se sentiu insegura por essas duas opções, ela não pode fugir dessas opções. Além de tudo, aqui a gente está inferindo, né, uma insegurança por conta do trabalho, mas a gente precisa priorizar sempre que a vítima nos traga esse relato. E as perguntas sugestivas, que é quando a gente infere uma informação que a vítima não trouxe. Por exemplo, fulano costumava passar por lá e te ameaçava. Por mais que isso tenha vindo, por exemplo, de um relato de uma testemunha, a gente tem essa informação, a gente precisa que a vítima traga e não que a gente coloque essa informação na pergunta, né? Porque isso acaba, por exemplo, gerando uma sugestão, caso isso de fato não tenha acontecido ou tenha acontecido de forma diferente. Então, a gente tem esses riscos, né, principalmente quando as pessoas não conseguem lembrar ou não confiam nas suas memórias. E aí, quando a gente faz as perguntas sugestivas, as pessoas acabam concordando, né, respondendo o que a gente impôs na nossa pergunta. E aí, como eu comentei, né, pessoas que querem agradar, ser aprovadas, né, estar de bem com o entrevistador, acabam concordando. Então, por isso é muito arriscado a gente fazer essas perguntas sugestivas, né? E o que acaba acontecendo muitas vezes é que ou as pessoas também, além de concordar com a informação, elas podem acrescentar essa informação na memória original, né? E acabar alterando essa memória para uma informação que ela não viveu por conta de uma sugestão, né? Que são as memórias falsas, as memórias contaminadas. Então, por isso a gente deve sempre evitar esse tipo de pergunta. E aí, né, por fim, na estrutura da entrevista investigativa, a gente vai ter o encerramento, que é quando a gente aí já terminou de fazer essas perguntas, que a gente tanto fez com base no relato da vítima, quanto com o nosso planejamento inicial, né? Que aí primeiro a gente, na estrutura, deixa a pessoa falar, trazer o relato, e aí depois a gente vai clarificando as informações por meio das perguntas que a gente planejou inicialmente, que sejam adequadas. A gente vai ir encerrando a entrevista, né? Muitas entrevistas acabam sendo encerradas de uma forma abrupta, né? Então, terminei a última pergunta e encerro a entrevista. Mas é importante que esse encerramento ele seja comunicado para a vítima, né? Então, nós estamos finalizando essa entrevista e seja feito um resumo, né, de tudo que foi dito pelo entrevistado, para que ele tenha ali a oportunidade de registrar alguma alteração no relato que ele queira fazer, mas não foi bem assim, e aí ele corrige alguma informação, ou ele queira acrescentar alguma informação no resumo que a gente trouxe. É uma oportunidade da gente obter mais informações também quando a gente faz isso. Pedir se o entrevistado tem alguma dúvida sobre o processo. Caso a gente perceba que ainda existe um desconforto ali por conta de ter abordado os tópicos muito sensíveis, a gente pode tentar retomar um assunto mais neutro antes de liberar essa vítima da entrevista. Agradecer pela participação dela, pelo esforço de lembrar das informações e não agradecer pelas informações, porque daí a gente está validando, né, informações que pode ser que não são verdadeiras. Enfim, é importante que a gente agradeça sempre pela participação da pessoa e o esforço dela. E uma despedida, né, adequada e profissional, porque essa entrevista também acabe de uma forma que mantenha esse rapport, caso a gente precise acessar essa vítima novamente e a gente construir uma boa relação com ela quando a gente conduziu e encerrou essa entrevista. O que eu tinha preparado, então, para falar de entrevista de forma geral era isso, né? Agradeço pela oportunidade e deixo aqui o meu contato, também as redes sociais do CogJus, caso alguém tenha interesse em seguir. Não sei se a Arielle também queira mencionar alguma coisa, eu vou encerrar o meu compartilhamento aqui e fico aberta aí a possíveis perguntas, comentários. Bom, enquanto a gente espera, né, as eventuais perguntas, eu queria agradecer demais a vocês duas. Para mim foi melhor, muito melhor até do que eu achava que ia ser. Vocês estão de parabéns, realmente
a gente sente muita segurança no que vocês falam, né? Até por isso, né? É o dia a dia, né? A vivência, vocês têm muita vivência nisso, né? É diferente de uma pessoa que só é uma teórica no assunto. Então, assim, dá realmente. Eu até pensei, eu vou ficar, toda vez, o dia que eu tiver que fazer, eu vou ter que ouvir de novo essa live, vou ter que ficar vendo para tentar anotar, para tentar seguir, né? Mais ou menos a forma como vocês orientaram, que é o que falta muitas vezes, né? Todos esses detalhes, essas delicadezas, né? É tudo muito importante. Isso que eu percebi, são muitas coisas e muito importantes para que realmente haja sucesso e que haja realmente um atendimento adequado àquela pessoa, né? Então, muito obrigada, vocês estão super de parabéns. Eu só posso agradecer a vocês duas, viu? Vamos ver se tem alguém. Aninha, tem, né? Aqui, a Aninha. Aninha, pode perguntar, querida. Bom dia a todas. Vocês estão me ouvindo bem? Está um pouco baixo, Aninha. Vou tentar aumentar aqui. Bom, primeiro, parabenizar tanto a Miriam, né, quanto as nossas palestrantes. Foi um evento assim super esclarecedor, né? Uma palestra que realmente trouxe, né, a prática da entrevista qualificada. Se lê, mas eu acho que o mais desafiador é você entender como agir em cada situação, com cada vítima num contexto diferente e com efeitos, né, tão diversificados do trauma. Eu tenho duas perguntas, pode ser uma para a Aniele e uma para a Mônica. Bom, a primeira diz respeito às vítimas de tráfico de pessoas exploradas para fins sexuais. Principalmente quando a entrevista ocorre no momento, logo após o resgate dessas vítimas, a gente tem, além de todas as questões que já foram abordadas aqui, a raiva ou a ausência de emoção, ou até mesmo a questão delas estarem afeiçoadas, né, aos perpetradores, a gente também tem a situação de, às vezes, estarem sob efeito de drogas, estarem com sono, estarem com fome. E aí a gente tem um primeiro contato, uma entrevista que muito em pouca informação a gente consegue colher, ou as informações são bem desencontradas. Sabendo da necessidade de dar uma pausa e da vítima ter até um tempo de reflexão, né, para que ela possa absorver toda a situação e conseguir expor as ideias de forma mais ordenada, o que vocês sugerem? Que pausa seria interessante, né? De uma noite, de um dia, de uma semana? Como é que a gente consegue identificar um momento mais adequado para conversar novamente com essa vítima? Essa é a primeira pergunta. A segunda quando a gente fala também em escuta qualificada, em conversa com uma vítima traumatizada, muito se fala também em não revitimização. Se ouvirmos a vítima uma vez, se ela participou de uma entrevista, vamos aproveitar as informações colhidas naquela entrevista e não vamos mais bombardeá-la com as mesmas informações, com as mesmas perguntas. No entanto, na prática, a gente sabe que as informações, né, como tudo que já foi colocado aqui, especialmente pela Mônica, a vítima, ela se confunde, ela não, uma hora ela relata de uma forma, em outro momento ela se lembra de outras questões. Então, até que ponto, isso eu me pergunto, uma dúvida bem pessoal, até que ponto eu preciso e é importante respeitar uma primeira entrevista, ou o contrário, se a gente dá a oportunidade dela fazer o relato uma segunda ou uma terceira vez, a gente consegue com que ela mesma vá esquematizando melhor todo o cenário, todo o contexto, e as respostas venham de uma maneira mais substancial. Inclusive, a gente consegue entender onde é que estavam as contradições ou não. Então, isso para mim é muito desafiador, sabe? Do quanto respeitar essa primeira entrevista e do quanto é necessário ouvi-la novamente. Obrigada. Mônica, você quer endereçar a primeira e eu endereço a segunda?
Tá mudo seu microfone. Eu sempre esqueço de ativar. Acho que dá para pensar bastante coisa com ambas perguntas, assim, né? Mas com relação à primeira, assim, das pausas, né? Eu acho que quando a gente fala de pausas ali no primeiro momento, às vezes é até durante a entrevista, né? Quando a gente, como entrevistador, precisa estar muito atento a como essa vítima está nos respondendo à entrevista, né? Às perguntas. Então, com relação a pausas no momento da entrevista, é isso que a gente vai precisar ficar atento. Se essa vítima não está conseguindo responder as perguntas, ela precisa de um momento, pode ser feito pausas durante a entrevista. Mas com relação ao tempo, né, entre, por exemplo, o resgate e a entrevista, eu acho que o que a gente não vai conseguir pensar num tempo adequado de 2 dias, uma semana, mas o que a gente vai precisar ficar atento são as necessidades, né? Então, idealmente, a gente vai ver se essa vítima, para ser feita a entrevista, ela está com essas necessidades básicas atendidas, né? Alimentação, sono, abrigo, segurança, né? Então, para que ela se sinta minimamente apta para ser feita a entrevista. Se essas necessidades estão atendidas, né, até mais básicas mesmo, e esse estado emocional da vítima já está mais estabilizado, vai ser o momento ideal da entrevista acontecer, né? Então, a gente vai pensar mais em atender isso para conseguir fazer, senão aí o que provavelmente vai acontecer é a gente ter mesmo que repetir essa entrevista, né? Porque a vítima não estava no seu melhor estado, e daí não foi efetiva a entrevista, gerou pouca informação, ela não conseguiu relatar. Então, acho que a gente tem que pensar em primeiro conseguir responder essas perguntas. E, idealmente, se essa vítima pudesse, né, ele passar por uma avaliação mesmo com um profissional antes da realização. Real, mas eu acho que é principalmente a gente ver se essas necessidades básicas aí estão atendidas. Eu acho que a minha resposta conversa muito com o que a Mônica acabou de falar, no sentido de que em alguns momentos a gente vai precisar repetir essa entrevista, né? E aí, quando a gente precisa repetir essa entrevista, o processo de não revitimização, ele tem a ver com respeitar essas diretrizes, né? Respeitar essas orientações para que seja uma entrevista adequada. Então, muitas vezes passa por um processo de ter que, por exemplo, informar a vítima por que é que a gente está repetindo essa entrevista, né? Porque o processo, lembra que eu comentei que a gente está tentando devolver o controle um pouco para essa vítima. Quando a gente está falando de trauma, a gente está falando de retirada de controle da vítima, né? O processo de tráfico de pessoas é um processo onde essa vítima perde o controle sobre a própria vida. Então, o que a gente está tentando fazer? A gente está tentando devolver um pouco desse controle para ela. Quando a gente está tentando devolver um pouco desse controle para ela, passa por transmitir as informações que sejam as informações adequadas. Então, é possível repetir a vítima e respeitar a vítima e repetir a entrevista. Uma coisa não é excludente da outra, né? Uma coisa não exclui a outra. Eu não preciso pensar que para que eu não revitimize, eu não repito a entrevista. A gente pode fazer a repetição dessa entrevista, como a Mônica colocou, né? Muitas vezes, numa primeira entrevista, eu não consegui acessar as informações que eu preciso acessar, mas eu consigo fazer uma nova entrevista respeitando esses processos, a gente diminui a chance de revitimização dela. Exatamente, né? Uma entrevista bem conduzida, uma entrevista que é acolhedora, que ela protege, que ela não é invasiva, que ela segue essas diretrizes, ela pode não gerar revitimização. Ela se minimamente confortável ali com a postura do entrevistador, eu ter que repetir não vai ser um problema, né? Para eu obter aí as informações que eu preciso. Joia, obrigada. Você está no mudo, Miriam. Tem mais alguma pergunta, Carol, lá pelo YouTube? Alguma coisa? Tem uma que eu coloquei aqui nos comentários, que é uma sugestão da gente falar também sobre o tráfico de pessoas para o futebol. Parece que tem uma rede de aliciadores que tem atuado para levar jovens brasileiros para jogar em Portugal.
Eu não sei se alguma das convidadas já teve experiência com uma vítima nesse tipo de tráfico de pessoas, se vocês já tiveram que lidar com isso. Eu, para ser sincera, não tive. Não tive, então eu não consigo elaborar muito sobre essa informação. Não sei se a Mônica teve, mas achei até nova essa informação para mim, assim, para ser bem sincera. Eu também não estou a par ainda desse tipo de tráfico mesmo. Mas em termos de princípios, os princípios se mantêm, né? A gente, independentemente de que tipo de situação de tráfico de pessoas que a gente está falando, os princípios da entrevista investigativa, os princípios de estabelecimento de rapport, né? O rapport que é tão importante para que a gente consiga acessar essas informações, e rapport não tem a ver com jogar conversa fora, né? Não é perda de tempo. Né? A gente está falando de um investimento na construção de uma relação. Rapport tem a ver com isso, né? Construção dessa relação para que eu consiga acessar as informações que são as informações adequadas, sem que eu revitimize essa vítima. Então, se a gente pensar nesse contexto de tráfico de pessoas no futebol, né, aliciadores que têm levado esses meninos para Portugal, a gente está pensando numa adaptação talvez necessária para a idade dessas, na linguagem que eu vou usar, que não é uma linguagem necessariamente informal, mas é uma linguagem adaptada para o nível de entendimento do sujeito, né? A Mônica comentou, evitar jargões técnicos, por exemplo, né? Que dificultam o entendimento, mas os princípios se mantêm. Mais alguma coisa? Acho que não, né? A gente recebeu um elogio nos comentários da Defensora Pública Federal, Daniela Muscari. Ela falou, uma verdadeira aula, que bom que ficará gravado e poderemos rever todos os detalhes nas próximas oportunidades. Ótimo. Não, mas foi mesmo, viu? A gente está muito agradecida mesmo, vocês são incríveis. E muito obrigada pelo tempo, pelo carinho e por tudo, tá? Acho que a gente pode encerrar, né, Carol? Pode. Sim, Tá bom, muito então. obrigada, gente. Muito obrigada, viu, queridas? Beijos. Colegas da TI, a gente pode encerrar a live também, por favor. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Obrigada. E parabéns. Obrigada.